pandemia aqui no Brasil, né? Nosso país contabilizou ontem 1.824 mortes pela Covid, maior número para um domingo. Esse número costumava ser baixo aos domingos, né? Com mais de 21 mil mortos no domingo anterior até sábado, o Brasil teve a semana mais letal da pandemia. São informações do consórcio de imprensa que mede, então, esses números. O total de mortes passa de 353 mil. Sobre esse cenário da Covid no Brasil, eu converso agora com a médica sanitarista e professora Karina Calife. Oi, Karina, tudo bem com você? Tudo certo por aí? Oi, Thalita, tudo certo por aqui? Espero que com vocês também. Tudo bem por aqui também, Karina. Vamos lá, tanta coisa para a gente falar. Eu acho que a gente pode começar falando sobre essa questão dos medicamentos em hospitais, principalmente os medicamentos usados para intubação, que estão acabando. Inclusive, tem um levantamento da Confederação Nacional de Municípios que mostrou que 1.200 hospitais do país podem ficar a qualquer momento sem esses medicamentos usados para intubar pacientes. E daí eu retomo uma frase de Rodrigo Pacheco, presidente do Senado, quando da notificação do STF para abrir essa CPI da pandemia, que ele começa a fala dele ali com essa informação absurda de que ele tem conhecimento de pacientes acordando desse momento de intubação e, enfim, em sofrimento, porque você acordar de uma anestesia entubado é um momento de muito sofrimento. Como que você tem visto esse cenário? Como o país tem agido para remediar essa situação? Como que você está vendo? Olha, Thalita, isso é uma coisa assim muito grave, porque esses medicamentos são medicamentos que podem garantir um certo conforto para esses pacientes, né? Você imagina o que a pessoa está entubada, né, sem poder se mexer, e essas contenções, vamos dizer assim, mecânicas que têm sido feitas em alguns lugares, porque senão eles tiram o tubo. Mas isso é uma coisa que a gente tem falado bastante, conversado, que isso equivale a sessões de tortura, né, Thalita? Porque você imagina o que é você estar em sofrimento, com dificuldade respiratória, com um tubo e com alguma consciência de que você quer tirar aquilo e não consegue. Então, esse tipo de medicamento é um tipo de medicamento que é utilizado não só para Covid agora, mas para intubação de outros pacientes, para pacientes graves em cuidados paliativos, com muitas dores, para outras questões. Então, assim, isso é uma coisa que não dá para imaginar a gente viver sem. Isso é uma coisa que é horrível para os pacientes, como se a gente tem comparado isso a coisa como uma tortura, né? É horrível. E aí você fica com uma escolha muito difícil, porque também se você não intuba e se não oferta para esses pacientes. Então, o que é que tinha que ser feito com isso? Tem que ser coordenada uma compra nacional, uma garantia de emergência, uma articulação até diplomática para conseguir esses medicamentos, né, Thalita? E a gente já teve aqui, a gente já falou da irresponsabilidade desse governo nesse sentido, porque uma compra foi cancelada em agosto, então já se previa isso. Parece que essas pessoas estão o tempo todo apostando que vai acabar, como se magicamente fosse acabar. Então, são situações muito tristes para os pacientes, né? A gente não tem o medicamento, não tem cama, não tem leito, tem muita dificuldade para realizar isso, e a gente tem também um estresse ainda maior para os profissionais de saúde. Você imagina o que é ser profissional de saúde e vivenciar isso? Ninguém quer amarrar paciente, gente, isso é uma coisa, é tortura, não dá para ser assim. Então, se vem alternativas com outros tipos de medicamentos, com medicamentos um pouco mais fortes, que servem também para anestesia, só que isso vai tirando de todos os lugares que são necessários, né, Thalita? Então, realmente um colapso total, é um cenário muito triste que a gente está vivendo. É revoltante, eu acho que eu estou saindo da tristeza para a revolta, vou te dizer, é revoltante a gente estar passando por isso. Porque há 2 semanas acho que a gente comentou sobre essa falta dos medicamentos, era um alerta, e isso está acontecendo, e a gente não está aqui agora dizendo, não, essa situação foi resolvida, agora todos os hospitais contam com esses medicamentos necessários para intubação. Não, a gente está aqui de novo fazendo a crítica e apontando que os médicos, inclusive, têm usado essa alternativa ao anestésico, que é amarrar as mãos dos pacientes. Isso é equivalente à tortura, é horrível, não dá para pensar. E é isso, né, Thalita? A gente está numa situação que não é simples, porque a produção desse tipo de medicamento, veja só, não é só a falta, é por que tem a falta? Tem a falta pelo excesso de casos, tem a falta pelo descompromisso, pela diminuição, pela pouca quantidade de vacina, pela não oferta da comunicação mais adequada, dizendo que use máscara, por não ter um lockdown adequado.
porque é tudo isso que faz com que a gente tenha esse número de pacientes que é absolutamente absurdo, que você está falando quase 2.000 pacientes num domingo, que a gente tem uma diminuição, porque são só os plantões, você tem uma diminuição, estou falando de digitação e tal. Você vai ver que entre segunda e terça isso aumenta de novo, porque você retoma a digitação daquilo, porque uma coisa é o dia de ocorrência, outra coisa é o dia da digitação daquele evento, você não vai perder isso, mas existem diferenças quando é feriado e domingo, enfim, final de semana. Então é isso, na verdade as fábricas, quem produz isso tem uma limitação mesmo, não é uma coisa que precisaria ter sido planejada lá para trás, ser pensada, e nesse momento eu acho que tem essa coisa da grande negociação mais central para não ficar várias comprinhas pequenas por prefeituras e por governos do estado, mas que a gente tem essa oferta feita de um jeito mais organizado pelo Ministério da Saúde, que infelizmente não tem feito essa e tantas outras coisas. Uma semana que começa no domingo com 1.800 mortos, a expectativa é de que aumente muito, como você coloca agora nos próximos dias, infelizmente. Deixa eu trazer uma outra notícia dessa pandemia, que inclusive saiu numa reportagem da Globo News durante esses últimos dias, no final de semana. E a denúncia é a seguinte, que médicos que trabalharam na linha de frente da Covid-19 na Prevent Senior, que é uma das maiores operadoras de saúde aqui do país, eles relataram uma rotina de pressão e assédio para prescrever medicações que eles sabem que não funcionam e que podem agravar, inclusive, o quadro dos pacientes, que é o tal do kit COVID, que contém cloroquina, azitromicina, ivermectina, flutamida, que é indicado, inclusive, apenas para câncer de próstata, que não é para ser usado em nenhuma outra circunstância. Então, é uma denúncia gravíssima e a gente vê que esses medicamentos, até hoje, continuam, de fato, sendo receitados, né Karina? Isso é surreal, né, Thalita? Porque é completamente contrário a toda a evidência técnica, científica, tudo que a gente tem acesso e tudo que a gente tem de compromisso enquanto profissional de saúde, enquanto médicos, né? Então, eu como médica, uma das coisas que me vem quando vem esse tipo de denúncia, além de achar surreal, absurdo, desrespeitoso, não só com os profissionais de saúde, mas também com a população que está ali assistindo, e é um cunho ideológico, né? Porque não tem cunho ideológico quando a gente vai, nem escolha de lado, quando a gente está falando da saúde e da vida das pessoas. A saúde da vida das pessoas, toda a vida vale a pena, a gente tem que cuidar de todo mundo. E aí eu fico pensando, cadê as autoridades, né? Cadê o pessoal aí que cuida, as representações dos conselhos de classe da medicina, que me envergonham muito ultimamente, porque não se posicionaram em épocas que não deveriam ter feito isso daquela forma, quando a gente trouxe, vieram os médicos cubanos para o Brasil, onde a gente colocou médicos em lugares que não tinham médicos há 7 anos, se morderam, correram, se posicionaram, e numa coisa como essa não se posicionam, Thalita. Isso realmente não dá para aceitar, porque além de ser inadequado para o cuidado com a Covid, eles têm muitos efeitos colaterais. Então, ivermectina, por exemplo, a gente tem pacientes, pessoas jovens que foram para a fila do transplante pelo uso inadequado e excessivo. Essas medicações, elas têm aí suas indicações, mas elas são para outras coisas, elas foram estudadas em ensaios clínicos de outras formas. Então, é uma irresponsabilidade e a gente tem que se colocar, enquanto médicos, enquanto profissionais de saúde, e os conselhos de classe que assim representam também tem que se posicionar. Eu quero ver se posicionar. Não faz sentido o que está acontecendo nessa rede e que, infelizmente, se você olha a letalidade nesses lugares, é triste. E esse posicionamento dos conselhos garantiria que médicos, de fato, não prescrevessem, as pessoas ficassem mais ligadas, né? Você sabe que, recentemente, uma conhecida minha veio me mostrar uma receita de um primo dela que estava com Covid e tinha ivermectina entre os medicamentos receitados. E ela veio me questionar, porque ela ouve, né? Vê que a gente fala sempre sobre como a ivermectina não oferece nenhuma evidência de melhora para a Covid-19, e ela veio me questionar. Mas daí a gente vê ali o CRM do médico na receita. Eu sou jornalista, por mais que eu informo, a gente não tem como falar para a pessoa, olha, não toma, não faça isso. Então é muito preocupante, eu continuo vendo muita gente tomando e mostrando receita com essa medicação, né, Karina? Isso tem acontecido ainda hoje. É um absurdo, a gente tem, acho que aí fizeram um estudo de em torno de 20% de profissionais de saúde, de médicos, receitando esse tipo de coisa. Eu acho que deveria existir posicionamento, porque não é uma questão de escolha. E essa conversa da autonomia médica que eles têm utilizado, então o CFM diz, olha,
A gente segue a Organização Mundial de Saúde, não tem evidência técnica e científica da ivermectina, inclusive faz mal, eles se colocam, mas existe a escolha do profissional de saúde e do médico. Não é assim. A gente tem autonomia para salvar vidas. A gente não tem autonomia para fazer aquilo que não só não tem evidência técnica e científica, como tem evidência que faz mal. Então, isso aí não pode, não poderia ser assim. Eu sou completamente contrária a isso, e quem está escutando, depois, se a gente quiser, a gente manda uma lista, Thalita, de artigos, de espaços tecnicamente, cientificamente comprovados e que dizem o porquê. Não é porque um remédio é de esquerda e outro é de direita, não é disso que se trata. A gente está falando, tem remédio que faz diferença e tem remédio que não faz. E outra coisa, mesmo os que fazem diferença, mesmo os que a gente tem certeza que vão melhorar a situação no caso de agravamento, eles são, vamos dizer assim, para resolver algumas situações de processos inflamatórios, de coagulação, de várias questões que a doença traz. Não tem um remédio para a Covid, entendeu? São desde sintomáticos até medicações específicas que a gente tem evidência que melhoram, que é o caso dos corticoides, que são o caso dos anticoagulantes de baixa densidade, da oferta de oxigênio, porque o oxigênio que a gente tem no ar, a gente tem em torno de 20% de oxigênio, e o oxigênio que vem por catéter, por máscara ou até na intubação, tem uma pureza maior e vai direto sem esse esforço. Enfim, são coisas que a gente tem, mas não é uma coisa que vai matar o vírus, entendeu? São coisas que vão nos ajudar a enfrentar esse processo de adoecimento. E no caso da ivermectina, por exemplo, de todos eles, né, havia essa justificativa de que mal não vai fazer, mas a gente vê hoje que a ivermectina faz mal sim e tem levado pessoas a problemas renais. Exatamente, são problemas hepáticos principalmente, às vezes tem problemas renais porque são colocados, mas é principalmente uma ação, hepatites tóxicas medicamentosas, e as pessoas às vezes fazem hepatites fulminantes e realmente precisam, não só podem morrer, como podem precisar entrar numa fila de transplante urgentemente, porque senão acontecem coisas gravíssimas, isso em pacientes muito jovens, né, Thalita? Precisa prestar muita atenção, pessoal. Vamos falar agora sobre vacina? Vamos começar com uma notícia bem interessante sobre a Coronavac. Um estudo clínico final sobre a Coronavac foi divulgado ontem, mostrou que a eficácia da vacina é maior do que nos resultados iniciais. Foram divulgados entre dezembro e janeiro. Esse estudo foi feito pelo Butantan, que produz essa vacina em parceria com a Sinovac, né, a farmacêutica chinesa. Uma boa notícia, né, Karina? A notícia é ótima, a gente tem percebido que as vacinas têm feito muita diferença, então é muito importante que a gente, quando chegar a nossa vez, possa ter o acesso. As pessoas, às vezes, hoje mesmo eu recebi uma mensagem dizendo, se eu pudesse escolher, eu escolheria a Oxford ou a Coronavac. Eu tenho dito assim, a gente tem que escolher a primeira que estiver disponível para a gente no momento que chegar a nossa vez de tomar. A gente não vai escolher, não é uma coisa de mercado nesse momento, porque a gente não tem estudos conclusivos entre uma e outra, qual exatamente é a melhor. A gente precisa de um tempo ainda, e é isso que está se fazendo. A gente já conversou aqui das fases dos ensaios clínicos, as fases de pesquisa. A gente está agora na fase 4, que é essa fase onde isso se distribui para a população. Tem coisas boas e tem coisas preocupantes, né, Thalita? Então, a gente tem visto que a eficácia é melhor, a gente tem visto que tem menos profissional de saúde adoecendo, mas a gente também viu que no N que a gente tinha da fase 3 de pesquisa, a resposta era mais adequada, assim, você tinha 100% de negativa para casos muito graves ou mortes. Quando isso vai para a população geral, não é assim, porque você tem o N é o número de pessoas que vão usar. Uma coisa são 10 mil, outra coisa são milhões de pessoas usando e vão aparecer novas coisas, tanto algumas... Então, o que tem aparecido é que, sim, algumas pessoas, mesmo tomando as 2 doses da vacina, podem desenvolver algum tipo de caso mais grave. Aconteceu morte pós-vacina? Sim, aconteceu, mas essa é uma diminuição, são casos mais raros de pessoas que ainda estão sendo estudados porque algumas pessoas não desenvolvem os anticorpos neutralizantes e precisa se ver por que se é porque tem um tempo ainda do sistema imune de cada um, se é porque essa pessoa não respondeu à vacina, se teve qualquer coisa, enfim, isso precisa ser visto. Então, eu só estou dizendo isso, Thalita, para dizer assim, a vacina é a melhor coisa que a gente tem hoje, junto com todas as medidas que a gente pode fazer, de distanciamento social, de uso de máscara, de usar higiene das mãos, álcool gel, lavar a mão e tal. Mas a gente, mesmo com as 2 doses da vacina, não pode relaxar, porque a gente tem possibilidade de infecção, a gente tem aí, seja os 50%, seja os 60%, 70% nesse estudo, tem um percentual de pessoas que podem se contaminar, e a gente pode tanto ter alguma
questão além não contaminar espaço, mas de se infectar e poder passar para outras pessoas também, né, Thalita? Então, mesmo com 2 doses da vacina, a gente tem que continuar mantendo tudo, até que a gente tenha uma diminuição muito importante dos casos e poder viver como outros países já estão vivendo, né? Outros lugares. Então, a Austrália já tem outra situação, alguns lugares, Coreia do Sul, porque fizeram o quê? Lockdown quando precisou, aceleraram e utilizaram a vacina em grande escala para as pessoas, né? Para boa parte da população, e aos poucos a gente poderia voltar. Nesse momento no país a gente não consegue fazer isso. Então, se cuidem mesmo com 2 doses de vacina. Sim. Em relação à vacinação, vamos trazer também uma outra notícia, que foi a apresentação de uma queixa-crime, a PGR. Essa queixa-crime foi apresentada, inclusive uma das pessoas que assinam é o fundador da Anvisa, o Vecina, o Gonzalo Vecina, e ele pede para que sejam apuradas as responsabilidades criminais das autoridades federais, do governo federal, pela falta de orçamento para a compra de vacina contra a Covid-19 agora durante esse momento da pandemia. Porque é isso, além de eles não terem negociado, terem descartado compras de vacina, falta também orçamento para que essas vacinas sejam compradas. Isso é muito sério, eu fiquei muito orgulhosa desse movimento feito não só pelo Gonçalo, né, outras pessoas, pessoal do IDESA, o Nelson, a Érica Aragão, alguns, então foi uma junção de algumas pessoas, capitaneadas aí também pelo Gonçalo, que foi um dos fundadores. O Gonçalo é um médico sanitarista como eu, professor da Faculdade de Saúde Pública, uma pessoa extremamente respeitada, né, e que conhece de toda essa questão. As pessoas acham que para fazer gestão pública você não precisa ter conhecimento, né, Thalita? E precisa. Então, uma das coisas que se viu, que tem se colocado é isso. Primeiro, tem uma diminuição do uso dos recursos que foram colocados o ano passado, em 2020, em torno de 70%, um pouco mais dos recursos que estavam para enfrentamento à pandemia, não foram utilizados. A gente já falou aqui isso em outros momentos, né? A questão da dotação orçamentária para compra de vacina agora em 2021, ela também é insuficiente. Também, quando você olha para trás, a gente tem dito que a população precisa saber que o governo federal não quis, assim, a coisa da compra da vacina, existiram ações muito específicas desse governo para não adquirir as vacinas. Por quê? Porque o Brasil foi um dos lugares que mais foi campo de prática, vamos dizer assim, desses ensaios clínicos, dos estudos para vacina, simplesmente porque é um país enorme, que tinha uma circulação do vírus muito grande, e aí você poderia usar dessa diversidade populacional e também vamos dizer assim, da suscetibilidade, né, para isso. E a gente teria, como ética de pesquisa, prioridade na compra dessas vacinas, entre nós, todos os outros países que também fizeram esses testes clínicos. E a gente não utilizou disso, então isso era uma ação do governo. A gente já colocou aqui, deixou de comprar vacina da Pfizer, deixou de comprar vacina da Janssen, a princípio também não acreditou. Se a gente não tivesse hoje o Butantan, vamos combinar como é que a gente estaria, porque eu acho que 90% da vacinação que a gente tem no país hoje é a vacina do Instituto Butantan, em torno de 10% da Fiocruz, em que pese que eu acho que os dois espaços, tanto a Fiocruz, o Biomanguinhos, quanto o Butantan são assim, fantásticos, têm feito trabalho excelente, mas é insuficiente pelo que a gente precisa, né, Thalita? Então, isso realmente, e diz que essa queixa-crime que o Gonçalo apresentou junto com esses outros colegas, que ela foi entregue um pouco antes da decisão do Barroso pela CPI. Né? Eu estou muito, assim, a gente já falou disso aqui, que tem que ter uma comissão da verdade, eu estou esperando que essa CPI seja o espaço de comissão da verdade do enfrentamento à pandemia. Eles dizem que é omissão, negligência, inépcia e imprudência, porque é tudo isso que esse governo fez. A gente apostou na piora, a gente não, né? Mas o governo do nosso país, infelizmente, fez esse movimento. A gente não precisava ter 353 mil mortos também. Karina, só para finalizar, vamos trazer aqui o caso de Serrana, no interior de São Paulo. Serrana que concluiu nesse domingo essa vacinação em massa contra a Covid-19, tem sido um laboratório de vacinação em massa ali, essa cidade no interior de São Paulo. O Instituto Butantan está liderando essa pesquisa ali na cidade, inclusive. 28 mil dos 45 mil habitantes foram vacinados. Isso não inclui, é claro, as crianças e as mulheres grávidas, por exemplo.
Os resultados desse estudo só vão começar a ser divulgados a partir de maio pelo Instituto Butantan, mas as autoridades municipais já relataram que a cidade está há 13 dias sem nenhum novo caso de intubação em decorrência da Covid-19. Então, assim, aponta para um futuro esperançoso, né? Veja que coisa boa. É bom que a gente termina com uma possibilidade aí, como diz Paulo Freire, de esperançar, né? De agir para conseguir garantir esse espaço, né, Thalita? Então, essa história de Serrana é muito interessante. É um ensaio clínico, como é o ensaio clínico das vacinas. Foi utilizado foi aberto para quem quisesse, mas a população aderiu fortemente. Foram 4 grupos, porque eles foram colocando, primeiro acho que tinha 27 mil pessoas, e aí eles foram chamando as pessoas para poder dar dose 1 e dose 2 em seguida, com os 21, entre 21 e 28 dias de intervalo, e foi muito bem aceito. E como você disse, só ficaram de fora dos 45 mil as pessoas que eram crianças, gestantes e pessoas que estavam lactantes, porque não foram incluídas essas pessoas nos estudos anteriores da vacina. O que é legal isso? Você pega uma cidade inteira, você faz esse movimento, você junta isso com algumas outras ações, assim como Araraquara fez, não com a vacina só, mas com a questão do lockdown. Aqui a gente está vendo a outra ação potente e importante. Por que foi escolhido? Porque tinha um número pequeno, assim, 45, pequeno que eu digo possível de fazer isso, 45 mil habitantes, porque estava perto de Ribeirão Preto, que é um lugar que tem um campo de estudos, enfim, e também por ser um lugar que tinha muitos casos, porque se você pega num lugar que não tinha muitos casos antes, você diz, mas já não tinha, e tinha, então o resultado tem aparecido, não tem segredo, o mundo inteiro já disse o que é que tem que fazer, a gente tem que fazer distanciamento social, temos que usar máscara, temos que higienizar as mãos, e quando a gente tiver um número de casos como que a gente tem no Brasil, um excesso de ocupação de leite de UTI, temos que fazer um fechamento mais importante daquilo que não é essencial, para poder, junto com a aceleração da vacina, chegar à situação, como a gente vai ver, não é conclusivo, daqui a uns 15, 20 dias que a gente vai ter o resultado do estudo, mas eu tenho certeza que o empírico, que já está sendo visto, será confirmado e a gente fica desejando que isso aconteça no país inteiro, Thalita. Momento de esperançar, é isso mesmo. Karina, um beijo enorme para você. Muito obrigada por mais essa participação. A gente volta a se encontrar na semana que vem. Beijo, boa semana para Beijo, você. Thalita. Beijo.